O Tribunal de Justiça do Distrito Federal decidiu que os sites de classificados não são responsabilizados pelas fraudes cometidas nas publicações de vendas no portal. Na prática, a decisão também impõe medidas aos consumidores, que devem ter cuidado no momento de fechar o contrato. Menos burocracia e mais opções para escolher. A dobradinha chama a atenção dos consumidores virtuais que encontram nos sites de classificados uma fonte de pesquisa para compras. Mas, muitas vezes, na correria, o negócio é fechado sem prestar a devida atenção. Nos sites de classificados, é extremamente importante pesquisar o anunciante. Quando se trata de lojas ou prestadores de serviços, normalmente os consumidores colocam comentários e até dão nota para o atendimento. Se a reputação não é nada boa no meio virtual, é melhor deixar a compra para depois. Já quando o anúncio é particular, a atenção deve ser redobrada. É cada vez mais comum o número de pessoas que reclamam ser vítimas de golpes em sites de classificados. Uma das práticas mais comuns é a clonagem de anúncios. Os golpistas copiam os anúncios e divulgam o produto com um preço bem menor que o praticado no mercado. E foi justamente isso que aconteceu com o morador do Distrito Federal. Ele viu o anúncio de locação de imóvel. Ele chegou a negociar com o suposto proprietário e transferiu o dinheiro. Mas chegando no local, percebeu que tinha sido vítima de um golpe, já que o verdadeiro dono do imóvel não reconhecia a transação realizada. O consumidor recorreu à justiça e tentou responsabilizar o site, mas o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios manteve a sentença de primeiro grau, que negou o ressarcimento do valor pago e a indenização por danos morais. Os desembargadores entenderam que o site não responde pelos danos decorrentes de fraudes, uma vez que o serviço prestado pelo site se limita ao anúncio. E para detalhar o assunto, eu converso agora com o advogado Benjamin Barros. Muito obrigada pela participação, pela disponibilidade. Boa tarde. Boa tarde, obrigado pelo convite. Doutor Benjamin, é fácil, rápido, é muito prático, né, para o consumidor hoje ele aderir a essas plataformas, seja para compra, para realização de serviços. Aqui nesse caso, no DF, o consumidor ele teve direito à indenização, mas é uma dor de cabeça danada, né? É melhor, quer dizer, ele não teve, mas enfim, qualquer matéria que seja judicializada, o importante, o melhor é o diálogo e o consumidor ter atenção. Quais os detalhes que ele precisa ficar aí alerta? Até porque, na verdade, na grande parte da jurisprudência entende que há uma responsabilidade dessas plataformas, só que tem exceções. Uma dessas exceções, né, é quando tem uma culpa única, exclusiva do terceiro ou do consumidor, que foi o caso da matéria, por exemplo, né, não tomou aquelas cautelas de praxe, de se precaver antes de efetuar negociações desse tipo, e o judiciário acabou entendendo que, nesse caso de fraude, não poderia responsabilizar a plataforma. Então, alguns cuidados têm que ser tomados, né? São vários, mas os principais, na minha visão, primeiramente, olhar o valor, né, desse produto ou desse serviço. Se ele destoa muito da realidade, às vezes é R$1.000 o preço de mercado e está anunciado por R$200. Então, tem grande probabilidade de ser um golpe, por exemplo, né? E, a partir daí, averiguar realmente se existe esse vendedor, né? Se, enfim, dados, endereço, enfim, verificar se ele existe mesmo, né? Para tentar fugir de um golpe. Verificar como foi tratada a matéria, a reputação. Normalmente, em todas as plataformas, tem esse mecanismo de avaliação, de identificar se é um golpista, se ele não devolve o produto, o dinheiro, enfim, a pessoa consegue ter uma ideia de como é aquele vendedor. Oriento também a olhar a política da plataforma de compra e privacidade. É bom saber até onde essa plataforma se dispõe a te ajudar, né, como consumidor, a correr esse risco junto contigo. Quer dizer, também, por favor, pode concluir. Era só concluir que também tem essa importância, porque tem ferramentas que elas indicam, olha, não enviamos e-mail, não pedimos senha, nem nada. Então, quando você recebe alguma coisa desse tipo, já sabe que é fraude. Agora, se você não leu essa política da plataforma, não vai saber. Quer dizer, o consumidor ele precisa estar atento, porque senão não precisa recorrer à justiça. Foi o que a gente viu na matéria, né? O consumidor também tem direitos e deveres. Mas a regra é a proteção ao consumidor nessas relações? A regra é que todo mundo que se beneficia dessa cadeia, que querendo ou não essas plataformas, por mais que defendam o contrário,
mas a jurisprudência massiva entende que ela se beneficia, né? Ela ofere lucro com isso, seja por publicidade ou por outros produtos, mas ela ganha com isso, então ela se responsabiliza solidariamente. A gente costuma ver isso no caso, por exemplo, de hotel. Você reservou um hotel no Booking e lá aquele prestador de serviços não te deu o hotel. O Booking, que é a plataforma, vai se responsabilizar também. Agora, no caso que a gente está vendo aí, é porque houve uma fraude e realmente o consumidor foi negligente, né? Então, não conseguiu ser protegido pelo CDC nessa área específica. Existe alguma jurisprudência já consolidada em torno dessa matéria de classificados pela internet? Me parece que tem algo no âmbito do STJ, o Superior Tribunal de Justiça. Sim, do STJ já se encontra de forma pacífica, né, esse julgado sobre essa responsabilidade das plataformas, né? O que vem sendo uma novidade são o número de fraudes e golpes que são, digamos assim, circunstâncias do mundo moderno, né, que vieram a existir há pouco tempo. Então, a jurisprudência tem se construído nesse sentido de excetuar, né, essa parte das fraudes para que elas não se responsabilizem, exigindo do consumidor tomar as cautelas, né? Ao lado do Código de Defesa do Consumidor, outros mecanismos como a Lei Geral de Proteção de Dados, o Marco Civil da Internet, eles podem contribuir também para garantir o direito ao consumidor para qualquer eventual litígio em torno dessa matéria? Sim, de certa forma, sim. A princípio vem o CDC, né, acaba reconhecendo essa relação de consumo, e aí vem o artigo 14 que delimita essa questão da responsabilidade objetiva pela prestação defeituosa do serviço ou do produto. Mas tem outras leis, como a LGPD, por exemplo, que acaba intervindo nisso também. Mas nessa parte de fraude, como é a da matéria, ela é importante, porque às vezes a plataforma pode ter alguma falha de segurança e vazar uma informação sigilosa desse consumidor. Então, ele vai responder por isso também, né? Por essas penalidades específicas. Rapidinho, para a gente finalizar, qualquer problema, o consumidor procura o PROCON, faz uma denúncia ali com a empresa mesmo, rapidinho. Tá. Naturalmente, PROCON, consumidor.gov é muito bom, mas se não der certo, Poder Judiciário, e tem a questão da delegacia especializada. Aqui em Brasília tem, mas em outros estados também, que ela é específica para repressão de crimes cibernéticos. Então, tenta resolver pela plataforma, enfim, pelo consumidor.gov, o PROCON. Se não der certo, aí aconselhei na delegacia, consultar um advogado para verificar essa responsabilidade e entrar no Poder Judiciário, né? Muitíssimo obrigada pelas suas orientações, pela entrevista. Boa tarde mais uma vez. Obrigado, boa tarde.